Bom dia. Quem ainda não se culpou por não estar conseguindo fazer as coisas e sentiu que a vida estava muito pesada por causa disso, né? É isso que acontece com a maioria das pessoas, não só das mulheres. A gente aprende as coisas, a gente estuda, a gente sabe o caminho, passa um mapa pra gente, mas a gente não consegue aplicar. E isso é uma dor, sim, que faz a gente realmente ficar doente, faz a gente ficar com muita tristeza, com muita ansiedade, com muita depressão. E sobre isso nós vamos falar hoje, como cuidar dessa nossa criança que está tão ferida, tão machucada, que não tem coragem de avançar, que não tem forças para tomar a postura de mulher, de pessoa capacitada, né? Oi, Gláucia, bem-vinda. Bem-vindo também quem for assistir a gravação, porque eu vou passar para o YouTube depois dessa live. Uma pessoa que se beneficia daquilo que alguém comunica já é uma pessoa a menos que vai estar doente lá no futuro. Essa é a minha ideia que faz tempo que está me fazendo continuar e me fazendo tomar decisões mais assertivas, né? Porque uma criança muito ferida, muito machucada, ela tem muito medo de avançar se ela não toma pequenas decisões. E nós mulheres que nos tornamos diabéticas ao longo da vida, ou de repente nos percebemos com esse sintoma, nós temos uma criança muito machucada dentro de nós. Nós sofremos bastante e a gente está com essas feridas todas em aberto, ainda sem cicatrizar. Por isso que elas nos dominam, por isso que a gente tem essa sensação, eu não consigo. A gente se sente mesmo, não sei se você que está me escutando, se você se sente assim também, parece que eu deveria estar fazendo muita coisa, mas tem algo que está me sabotando, algo maior do que eu, e minha vontade é sumir no mundo, a vontade é abandonar tudo, porque a sensação de impotência é tão grande, ela vai sempre aparecer de novo, e parece assim que estamos fazendo buraco na água. Eu me percebi muito tempo assim, parece que estou fazendo um buraco lá no meio do oceano, eu sei o que precisa fazer, eu precisaria fazer buraquinhos aqui no meu espaço, aqui no gramado, na terra seca, aqui na terra boa, não, mas eu estou lá no meio do oceano fazendo buracos. Oi, G, estava fazendo uma introdução, o Instagram está demorando a avisar, não tem problema. Então a Glaucia está comentando que ela já sentiu muito isso, falta de energia para seguir, né? E quem toma a nossa energia, né? Então eu sei que a Glaucia também já fez o desafio 30 dias, mas ela já estava nessa busca há muito tempo, né? De sair da impotência, da incapacidade, de se sentir travada, né? E as pessoas de sucesso são aquelas pessoas que não desistem. E foi assim que eu encontrei a G. Eu conheci ela tem um pouquinho mais de um ano. De repente, do nada, ela apareceu na minha frente, né? E desde o primeiro dia eu senti, nossa, essa mulher faz algo muito diferente. Algo que eu não vi ainda por aí. E logo me conectei e já comecei a fazer o tratamento com ela, né? E hoje eu chamei as pessoas que fizeram o desafio comigo para virem escutar, assistir a gravação, né? Então, a Glaucia está falando que o desafio 30 dias acelerou o processo dela, né? Então, cada pessoa faz acelerar um pouquinho mais. Eu sei também que eu só me conectei com a G porque eu já estava no processo. Se eu estivesse com a criança chorona que eu estava uns anos antes, eu não tinha nem entendido o que a G fala, né? Então, cada pessoa a gente encontra no momento certo, na hora certa e no momento que a gente precisa, né? Então foi assim que a G me conheceu. Então eu não preciso falar muito porque ela sabe o quanto eu estava na birra mesmo, né? Que, que eu estava mesmo era teimando, querendo ficar do meu jeito, achando que aquele jeito era certo, né?
E ela me ajudou a sair desse lugar. Então, Gê, se você quiser se apresentar, é interessante, pode ser que tenha pessoas que ainda não te viram, que vão assistir a gravação. Bom dia, Silvina. Bom dia a todas Bom dia. as vindas que estão aqui. E muito obrigada mais uma vez pelo convite. É sempre muito bom estar aqui nesse bate-papo, que com certeza nós revisitamos a nossa jornada. É uma oportunidade de a gente perceber o que nós já conseguimos conquistar de melhoria e estamos aí no caminho, né, Silvina? Isso. Bom, então, para quem não me conhece, eu atuo há 18 anos na área do yoga, também tenho formações em Ayurveda, Reiki, Ciência do Início da Vida, Florais Quânticos, e há 7 anos estou também atuando com a constelação sistêmica familiar e empresarial. Então, faz já desde 2019 que eu ensino um método de yoga em que eu criei para as mulheres modernas ocidentais se conectarem com os seus 7 centros de poder, os chakras. E então, nesse método, eu reuni também a abordagem sistêmica, que vai muito além de uma sessão de constelação, que é benéfica, ter uma intervenção, mas também essa construção de um comportamento com base nessa abordagem sistêmica, dessas leis que regem as relações humanas. Então, hoje eu ofereço mentorias, a mentoria que a Silvina participou, né, comigo, foi online, em grupo, para mulheres, e também tem a assinatura de yoga, que a Silvina também pratica. Então, esse tema, ele é muito delicado e, ao mesmo tempo, muito importante. Então, me sinto imensamente honrada pela confiança de falar sobre isso aqui, e é uma oportunidade muito positiva para todas nós. Isso. Eu sugeri esse tema porque eu sei que é um tema que você domina muito bem. Obrigada, pessoal. Obrigada, mulheres que estão aí com a gente assistindo. Se tiverem comentários, perguntas para a G, podem ficar à vontade. É um tema muito delicado, sim, porque eu pelo menos fui educada assim. Se uma criança está chorona, se ela está, o que resolve é a varinha, né? É a energia. Os pais precisam ser firmes, né? Então eu eduquei meus filhos assim e fazia isso comigo também, né? Então quanto mais firme, mais energia, mais firmeza, melhor, porque assim você vai colocar limites, né? E contigo eu percebi que entendi que uma criança que está com muitas feridas, se você for muito assim, seca, muito firme, ela vai se afastar mais ainda, ela vai se fechar mais ainda no casulo, né? Uhum. Então, por isso que eu sei que você faz a criança parar de ficar fazendo birra, né? Então, é isso. Obrigada por colocar. Uhum. Eu coloquei o tema da nossa live, que é feridas para sair da birra na vida adulta, né? Resumindo. Certo. Uhum. Eu acho importante a gente dar um contexto, né? Porque às vezes tem mulheres que nunca entraram em contato com essas abordagens, sabe, Silvina? Então, Sim. para nós é fácil, porque eu estudo há muitos anos e você passou pela mentoria. Então, o que que é essa criança interior? Né? Como assim? Eu sou adulta. Mas esse é um termo que o Jung, um psicanalista, ele deu para representar o conjunto de memórias que nós vivenciamos lá na infância, em um momento em que nós estávamos em uma capacidade bem limitada de autonomia, de resposta às nossas necessidades ou até mesmo aos momentos de trauma e feridas. Ah, mas a gente teve momentos felizes na infância. Sim, tivemos, né? Que bom. E celebramos eles também. E com certeza recebemos o suficiente, como ensina Albert Hellinger, o criador das constelações. Na verdade, quem mapeou, né, as leis sistêmicas, nós recebemos o suficiente, por isso sobrevivemos. Mas a gente não quer
só sobreviver. A gente quer viver além da sobrevivência e para isso nós precisamos desenvolver aspectos do nosso eu superior, que o yoga tanto fala, né? Então, os chakras baixos, eles estão muito ligados com essa sobrevivência necessária no mundo da matéria. Mas quando nós queremos elevar o nosso ser e continuar na nossa jornada evolutiva, nesse sentido de que somos seres espirituais numa experiência material, nós precisamos sim olhar para o nosso eu superior, buscar o entendimento, o discernimento do porquê que nós vivenciamos algumas coisas aqui na Terra, nessa vida. Então, o que acontece é que na nossa infância, como seres da espécie humana, nós temos necessidades afetivas que, com base no comportamento dos cuidadores, às vezes pai e mãe, mas às vezes outros adultos, as nossas necessidades afetivas naquele momento não foram atendidas. Pode ser que sim e pode ser que não. E quando não, criam então feridas emocionais e muitas vezes traumas, né? Traumas já dá uma conotação de algo mais profundo, que realmente impacta, inclusive, o comportamento do nosso DNA, né? Então, isso vai moldando a forma em que essa pessoa se comporta mediante as pessoas e situações da vida ao longo de todas as idades. E por que que nós falamos então de curar a criança ferida para que a adulta pare de fazer birra, né? Que é essa frase que a Silvina criou e ficou muito bom e provocativa, né? Porque existe uma frase, Silvina, que eu gosto muito, que é assim: por trás de um adulto difícil existe uma criança ferida. Então a gente precisa entender que essa birra que a gente fala, no primeiro momento pode parecer um pouco rude esse termo, mas essa birra representa feridas emocionais, traumas emocionais. Né? A diferença é quando a pessoa avança na idade e ela se disponibiliza em buscar o autoconhecimento e curar suas feridas, ou no caso de traumas profundos, que não vai ser possível curar completamente, ela desenvolve hábitos para que ela mude o ambiente externo dela e que esse ambiente saudável ajude ela a viver melhor, apesar do trauma. Então, né? Isso é importante, porque às vezes a pessoa fica tão fixada em esquecer e não existir mais aquele trauma. Isso não vai acontecer dependendo do que aconteceu de trauma, mas ela vai conseguir criar formas de viver dali para frente cada vez melhores, né? E aí então tem adultos, Silvina, que a gente vê e muitas vezes a gente se depara nesse comportamento que não querem curar, que já entenderam o que aconteceu, que foi numa fase em que estava muito pequenininha, que seu pai e sua mãe não podiam dar o que ela estava precisando naquele momento e que, ao invés de escolher um caminho de cura, escolhe o caminho da dor. E daí, esse é um caminho que geralmente ela sofre e faz muitas pessoas ao seu redor sofrer também. Então, por isso, a frase que por trás de um adulto difícil existe uma criança muito ferida, né? E a nossa ideia é perceber que nós, como adultas, precisamos sim resgatar a nossa criança interior. E quando a gente vai para um campo sistêmico, que é das constelações, e a gente coloca ali o que está presente nas nossas memórias, e aí pessoas ou bonecos representam como que está essa imagem interna dentro de nós, muitas vezes a gente percebe que a nossa criança interior está lá puxando a barra da saia da mãe, ou puxando lá, né, o casaco do pai, exigindo ainda de pai e mãe
algo que eles não poderão mais dar, porque aquele tempo já passou, né? Então, num primeiro estágio é muito sofrido, e por ser sofrido esse primeiro momento, muitas pessoas fogem. Só que não tem como acessar etapas de cura, de crescimento, e então vamos falar aqui de amadurecimento, né? Sem passar pela clareza do aonde foi que doeu e faltou. E aí é onde a gente precisa ir lá atrás, pegar essa criança interior no colo, olhar nos olhos dela e falar: olha, agora eu cuido de você. Eles já fizeram tudo o que foi possível. E aí é a nossa jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, com hábitos saudáveis do corpo, com desenvolvimento intelectual, porque a gente vai precisar tornar esse ambiente presente, do momento presente, com elementos saudáveis, né? Então, hábitos diários, conhecimentos novos e também cuidar da espiritualidade, a conexão com Deus. Acho que é uma boa introdução, o pessoal entender, né, o que, que a gente vai falar hoje aqui. Sim. É que você falou de adultos difíceis, né? Quem conhece um diabético, alguém que já tem diabetes há mais tempo, ou alguém que está começando também, né? É muito antes da gente ter diabetes, a gente já é uma pessoa adulta difícil. A gente já é uma pessoa que se trata a ferro e fogo, né? Assim, com muita rigidez, com muita autocobrança, e esse mesmo comportamento vai só agravando. Esse adulto difícil, quando a gente não aceita que tem um caminho de volta, que é isso que você faz no teu trabalho e eu também, né? Quando o adulto que prefere ficar na dor, o que vai acontecer com essa pessoa difícil, que lá desde criança às vezes já foi bem chorona, bem reclamona, uma pessoa já ranzinza ao longo da vida, só que quando a diabetes toma conta, ninguém suporta um diabético, né? Isso todo mundo tem essa experiência. Que a pessoa diabética que vive dentro de casa, ou ela está isolada sozinha, se sentindo sozinha, ou a família suporta ela, né? Mas não tem uma afetividade, uma relação equilibrada, né? Então é algo muito doloroso continuar diabético, né? Então, quem ainda tem dúvida se vale a pena ou não a jornada, só olhe para um diabético que está lá sofrendo, fila do SUS, todo dia no médico, todo dia com comorbidades, né? Então, esse preço que a gente precisa pagar, como você falou que de começo é um pouco difícil, realmente é. A gente precisa aceitar que a gente não está certa, que a gente está. Nem tudo que a gente aprendeu é verdade, que agora nós adultas podemos fazer escolhas diferentes, né? Então, não sei se tu quer ver os comentários que a Paty colocou, mais algumas colegas, né? Ou se você quer seguir no teu raciocínio e voltar depois. Para mim não apareceu aqui, mas se você quiser falar. Ah, agora que apareceu. A Paty escreveu: eu tenho este comportamento com um namorado, quando crio birra do nada, na hora eu entendo que é a criança ferida e falo para mim e me acolho. Então, né, é muito curioso porque, assim, uma ferida emocional, um trauma, está presente em nós, internamente. E no nosso inconsciente não existe diferenciação de passado e futuro e presente. O que acontece é quando algo aperta aquele botão, trauma, Explora. a pessoa regride a idade que ela teve aquele trauma. Então, se você teve esse trauma, algum trauma relacionado a essa situação, né, que eu não vou saber aqui, que com o seu namorado é ativado esse botão, e você teve aos 4 anos de idade, você vai regredir emocionalmente como se você tivesse 4 anos de idade. Então pensa a situação. Este homem vendo na frente dele uma mulher tendo comportamento de 4 anos de idade, né? E aí
fica nítido a necessidade para que tenhamos relacionamentos adultos saudáveis, que essa sua criança interior esteja tratada. E muitas vezes, Paty, não vai bastar você se acolher. Sabe por quê? A Silvina falou uma coisa muito importante aqui. A gente se dá conta que não estava tão certa assim, que não estamos certas. Quem nega o novo é o ego. O ego tem a necessidade de se firmar naquilo que é conhecido. E o ego, ele não é um vilão, ele é uma parte do nosso ser, importante para a nossa experiência individual, né? E aí, o nosso ego, Paty, todas que estão aqui conosco, cria mecanismos de defesa. Então, a gente acha que somente se acolhendo já tratou, mas na verdade basta qualquer novo gatilho que acione essa ferida para você perceber que ainda está ali muito latente. E o que é a função de um profissional? É criar meios de que você consiga acessar a cura da sua ferida sem que esse ego crie resistências. Né? Então, quando nós adultas nos deparamos com coisas que se repetem, é só você ver as coisas que se repetem na sua vida de ruim, tem algo que você precisa aprender ali, né? Então, ó, quando ele cisma com tudo, a criança dele também, e quando daí ele fala não, né? Você escreveu aqui antes, diz não, então. E os dois precisam tratar suas crianças. A gente está cheio de relacionamentos que são crianças se relacionando e não dois adultos, né? Porque nós não somos educados a gente não tem educação relacional. Nós estamos tendo isso há pouco tempo. Só que imagine então esse ego que já criou uma casca e sobreviveu até aqui. Ele vai olhar para essas novas informações, educação relacional e falar: ah, tá, vim até aqui desse jeito, agora eu vou ter que mudar. A resistência aparece. E pelo que eu entendo que a Silvina ensina, né, a questão da diabetes tem muito a ver com essa resistência. Acontece que a pessoa resistente, ela desenvolve a diabetes e a diabetes aumenta com a resistência. Então, uma coisa retroalimenta a outra, né? E, e aí, então, é necessário reconhecer que tem coisas que a gente tem a responsabilidade de se cuidar. O autocuidado é muito importante, com hábitos diários, saudáveis, nada muito rígido, né? Que é um oposto também aí da ferida. De autocrítica, de rigidez, acho que é um caminho do meio que vai levar você a uma mudança de ambiente. Né? Por que a gente fala de ambiente, ambiência hoje? Porque a nova biologia, né? O Bruce Lipton, que é um biólogo, ele fez uma descoberta de que se a gente tirar o núcleo de uma célula, ela não vai morrer, porque ela se tem a partir da membrana. Então, a membrana é que faz as trocas internas e externas de uma célula. Com isso, ele percebeu que o ambiente em que a célula está é que vai determinar o comportamento dela. E ele deu nome a isso de epigenética. A gente não altera ali o DNA, né? Os filamentos dele, mas a gente altera o comportamento dos genes. A gente vai acordar alguns genes ou deixaremos dormindo alguns genes, a depender dos nossos comportamentos e do ambiente. Então, se você estiver num ambiente que seguidamente relembra o estresse da sua infância, você vai adoecer. Se você estiver num ambiente em que existe paz, harmonia,
boas trocas, hábitos saudáveis, que então inclui você se alimentar bem, você dormir bem, você ter conhecimentos que te elevem espiritualmente, intelectualmente. O que vai acontecer? Os seus genes terão impacto daquilo que está vindo de fora, determinando o comportamento dele dentro aí de você, tá? Então, por isso que ele tem um livro, né, o Bruce Lipton, que é A Biologia da Crença. Então, Uhum. crenças impactam diretamente ao comportamento da nossa biologia. Sim. E aí o caminho do autoconhecimento tem uma parte que é de autorresponsabilidade nossa. E tem outra parte que a gente precisa trabalhar a humildade e a gente só vai aprender conhecido para nós. Sim. Eu posso fazer só um adendo aqui do que você falou do ambiente? Deu uma travada? Não? É que tinha falhado um pouco a voz, né? Ah, tá. Então, porque as pessoas ainda acreditam que a diabetes é hereditária, né? E isso veio esclarecer, a epigenética, ali, Bruce Lipton, veio esclarecer por que se eu só tenho 5, 6% das células diabéticas da minha mãe, porque eu também desenvolvo diabetes, né? Então, se tudo isso vem numa outra live, a gente pode aprofundar mais sobre isso, né? Mas isso vem dizer por que tanta filhos e diabéticos têm diabetes, né? E outras pessoas que não têm ninguém com diabetes na família também aparecem casos de diabetes isolado, né? Então isso veio desmistificar essa crença que muita gente ainda tem, porque é só uma pequena porcentagem que a gente herda dos nossos pais. Mas o que faz continuar a desenvolver mais aquele DNA, aquelas células doentes, doentes forma de dizer, mas as células que fazem hiperglicemia, ao invés de desenvolver as outras que são de coisas positivas, de coisas boas, né? Aham. Então, é porque, assim, né? Vou falar em outras palavras, de repente, para ficar claro. Como nós, crianças, tivemos aquele ambiente e aquelas situações como referências, a adulta, para sair da birra, que é uma reação das feridas ou traumas emocionais vividos na infância e que estão ali dentro dela, ela vai precisar ter novas referências. Ela sozinha só vai ter referência daquilo que é o mesmo. Lá Sim. do passado, pai e mãe, o campo familiar de origem, né? E o campo comum. Então, você pode ter a sorte e a bênção de ter amizades que te elevem, sim. Mas geralmente no campo comum tá cada um por si, né? No máximo a gente escuta um desabafo, mas as pessoas no modo geral, não possuem técnicas, habilidades, conhecimentos para que você tenha referências novas e que encontre uma forma de sair desse estado conhecido e caminhar para o desconhecido, que são o quê? Novos conhecimentos, né, sobre inúmeras coisas, o que você pode fazer profissionalmente, conhecimentos sobre as coisas da vida, do mundo, de como você ter hábitos saudáveis, o que é melhor para você no seu biotipo, conhecimento espiritual, aumentar a sua relação com Deus e principalmente um profissional vai fazer com que você adulta e esse profissional, essa profissional elaborem juntos os sentimentos dessa criança interior. Essa elaboração das emoções é muito importante, porque o nosso comportamento vai mudar de acordo com aquilo que fizer sentido pra gente. Uhum. Isso não acontece do nada. Então, elaborar o que você está sentindo
E muitas vezes você só olha para os sintomas, as causas finais. Só que de pano de fundo, você nem imagina o que leva você a ter tal comportamento. Por quê? Porque você criou uma casca de defesa. Nós fazemos isso. Por quê? Porque a nossa biologia, ela também é feita para nos proteger. Nosso cérebro é feito para conservar energia. Então, toda vez que a nossa biologia perceber de não abre esse baú aí porque vai doer e eu não sei se você vai dar conta. Fecha isso. E aí é onde você precisa ter a condução de uma profissional que saiba olhar para esse baú, organizar, elaborar esses sentimentos para que isso não seja mais acionado na vida adulta, né? Sim. E trazendo aí a birra. Eu não sei se você viu o meu story que eu fiz de manhã. O Brasil é o segundo país que mais morrem pessoas com diabetes que não tiveram diagnóstico, né? Então, isso está representado nessas pessoas nisso que você faz. Você falou agora nessa tua fala, né? A pessoa fecha o baú, não sabe que tem diabetes, mas ela vai morrer de diabetes. E são milhões de pessoas no Brasil que morrem assim, né? E aí são pessoas assintomáticas, não, são pessoas que fecharam o baú, que tiveram sintomas sutis, não de diabetes, não com o diagnóstico oficial, mas a vida trouxe situações que a pessoa teve oportunidades, mas doeu tanto que é melhor fechar o baú e ficar com a dor e de repente um infarto ou algo assim fulminante leva a pessoa a óbito, e o Brasil é o segundo colocado no mundo. Então é muito mais sério do que a gente imagina, do que a gente sabe, né? E aí, Silvina, de modo resumido, o que é a fisiologia da diabetes? Por que causa essa hipoglicemia? Aí é porque a pessoa não sabe, tem a ver com a identidade da pessoa, né? Então por isso que eu digo que você fez eu sair da diabetes e encontrar a solução, né? Mas é porque a pessoa não sabe quem ela não tem uma identidade própria baseada nos traumas lá da infância. Então, são duas situações que fazem nossa fisiologia mudar. Essa falta de identidade, quem eu sou, onde que eu nasci, né? E a outra é o conflito por território. Isso tudo também que você falou, né? A ambiência que a pessoa vive, a pessoa não consegue se localizar dentro do próprio clã, dentro da própria família. Aí ela toma atitudes de pessoa agressiva, pessoa que está brigando, procurando seu lugar no mundo, procurando seu espaço, e enquanto isso a fisiologia está o pâncreas e a gordura no fígado. Ontem ainda fui fazer exames com o doutor, ele disse assim, 98% das pessoas têm gordura no fígado e poucas sabem, poucas tratam, né? Então, o meu tem 1% de gordura no meu fígado. É porque a gente vive brigas por território, mesmo a gente sendo pessoas que já está se tratando emocionalmente, né? Porque o território aqui no Instagram a gente tem que disputar, né? Então a gente tem na vida pessoal, a gente continua disputando o território sempre, né? Então, um mínimo de gordura no fígado pode aparecer. Não nos exames de sangue, né? São exames mais aprofundados, né? Então, se a gente não sabe quem a gente é, qual o lugar que a gente ocupa no mundo, a gente é pré-diabético. E aí, o porquê que acontece essa hipoglicemia além da gordura no fígado? Porque eu me fecho para o mundo, eu fico com tanto. O Dr. Hammer colocou como conflito de asco, de nojo, de repulsa, né? Então, porque eu estou com tanta dor, com tanto sofrimento, que eu me fecho no meu casulo e acabo me anulando para a vida, né? Então, esse é o da hipoglicemia, que sempre foi o meu caso, né? Só na gravidez que eu tive hiperglicemia, né? Então, por isso que a diabetes mata tanto, silenciosamente, porque a pessoa não sabe que ter diabetes baixa é risco de morte, né? É porque o pâncreas e toda a fisiologia está se alterando enquanto você não sabe teu lugar no mundo, né? Quando você não sabe quem você é. E essa Então, semana
Por que que eu estou fazendo essas perguntas? Para quem está nos escutando entender que a nossa biologia ela vai se adaptar muito bem. Esse Sim, é um post. Nós somos ótimas em se adaptar. A nossa biologia se adapta, isso é bom e ao mesmo tempo um grande perigo. sim. Porque mediante esses conteúdos, né, que então são feridas emocionais, traumas que você não quer olhar, pelo fato de você não querer olhar, não quer dizer que não exista. E quando está ali dentro de você, a sua biologia está se comportando mediante a tudo que existe dentro de você, Sim. incluindo isso principalmente. Então, é a forma que ele encontra de sobreviver, mesmo que tenham aqueles traumas e feridas emocionais que não é possível o fluir da vida acontecer. Então, imaginem que nós, na criação divina, estaríamos num fluxo da força da vida perfeito. Só que quando nós temos feridas emocionais e traumas emocionais, é como se esse fluxo fosse ficando estancado. Uhum. E aí passa apertadinho aquela força da vida, assim, né? Ao invés de ter um fluxo contínuo, né? E na medida em que nós nos permitimos olhar para esses traumas e feridas, a gente vai liberando o fluxo da vida novamente. E o nosso DNA e então nossa biologia, de modo geral, vai respondendo a novas situações e pessoas com base naquilo que você preparou. Você liberou o fluxo da vida através do teu autoconhecimento. Você vai apagar da memória? Não, mas aquilo já não está mais interrompendo o fluir dessa força da vida em você, né? Sim. Isso faz todo sentido, porque eu sempre fui uma pessoa que tive doenças renais, né? O rim, representa o fluxo da vida, o fluxo dos líquidos, né? Da abundância, da prosperidade. A pessoa que tem problemas renais, ela não está no fluxo. Os líquidos estão passando apertadinho, como você explicou, né? Então, o que que a gente vai colher se não tem fluxo de vida? Vai colher migalhas também da vida. A gente não vai ter abundância de vida financeira se eu não tenho abundância de vida dentro de mim. Então, a pessoa com problemas renais, ela está bloqueando esse fluxo. Sim, e a gente está trazendo aqui, né, como a diabetes, o exemplo, como a pessoa diabética, mas isso serve para todas as doenças, né, É, Silvina? sim, E assim, não é realmente fácil olhar para suas feridas, traumas e arregaçar a manga, ok, então vamos lá. E agendar uma terapia, fazer uma mentoria profunda, como né, a Silvina já vinha buscando muitos conhecimentos, mas ela encontrou comigo abordagens diferentes, e de fato é diferente mesmo, uhum, e que complementa muito bem terapia convencional, né? A própria medicina germânica que a Silvina oferece esse tratamento é bem diferente, que também não substitui outros tratamentos, mas às vezes as outras coisas vão funcionar se você encontrar recursos diferentes, como o que a Silvina faz com o que eu faço. E, e é necessário, assim, a Paty falou de se acolher, sim, esse acolhimento é importante, mas a gente precisa dar um passo depois em direção a caminhos de solução mesmo, né? E sozinhas a gente não consegue. Isso é uma armadilha do ego, de que eu sou autodidata, eu sou autossuficiente. Nós não somos feitos para vivermos sozinhas e a gente precisa um dos outros para que a gente possa se desenvolver, crescer, ir para além daquilo que são as nossas limitações. E quando a gente fala aqui de birra, né,
que não se confunda também quando você já trilhou um caminho de autoconhecimento, que você já sabe os seus valores, que você já sabe o que é saudável para o seu território pessoal, e você falar não, porque não, muitas vezes é sinal de saúde diante de pessoas que não sabem respeitar o seu limite. Então, tá vendo como é perigoso a gente pegar palavras na internet e tomar aquele trechinho como uma verdade para todas as situações, né, Silvina? E é onde entra a importância profissional de elaborar a sua história, os seus sentimentos, que não vai ser igual. Às vezes, o que para mim uma situação causa desconforto, para Silvina é super tranquilo e vice-versa, né? É. Então, elaborar as suas emoções e entender o valor de hábitos que você vai construindo, porque você sabe que aquilo vai trazer a sua saúde, o seu bem-estar, a sua realização. Vai, tudo isso é um conjunto de coisas que vai tornando a sua vida melhor, mais leve, mas também com mais responsabilidade, com mais consciência. E quando vier situações desconfortáveis, você vai conseguir ter novas habilidades com as suas emoções. Vão apertar ali os botões, mas a questão é o como que você vai lidar com aquilo. E essa é a maturidade que a gente vai acessando para que a gente saia da birra. É claro que nós mulheres, Silvina, é importante falar, né? Nós mulheres somos cíclicas, então a gente vai ter períodos do mês em que estaremos mais abertas, outras mais fechadas, mas de modo geral vai ter ali um senso de maturidade, de habilidade emocional que vai te conduzir. Você falou em aprender a ter mais habilidades, né? O que são as habilidades? Não é uma terapia que vai fazer você mudar um hábito, algo que você adotou. Por exemplo, a birra, ela vem lá dos 2, 3 aninhos, 4 aninhos, que nem a Paty falou, né? Fazer birra com a outra pessoa é um comportamento da nossa criança que está fazendo, repetindo o mesmo que ela fazia lá naquela idade e em algum momento funcionou. Algum momento deu certo ficar teimando, fazer essa birra, essa choradeira, né? Esse modo de se comportar teve momentos que deu certo e que funcionou. Só que porque a gente precisa de ajuda? Porque a gente, daí, uma vez funcionou, a gente acredita que depois, 60 anos depois, ainda vai continuar funcionando. Então, se a gente não procurar ajuda de alguém que nos traga uma outra visão, novo jeito de olhar para as nossas próprias dores, a gente não vai conseguir a gente não vai conseguir perceber as birras, né? A gente não vai conseguir notar, né? Isso. E nós mulheres, nossa, nós temos tantas birras, coisas absurdas que a gente faz sem perceber. Os homens também, né? A pessoa que emburra, assim, é o termo comum, né? Nossa, a pessoa que vai ser diabética lá daqui uns 40 anos, 50 anos depois, ela já tem o hábito de se emburrar. O que é se emburrar? Até é feio a gente usar essa palavra, né? Mas é o comportamento de uma criancinha lá que se fechou porque ela precisou se proteger, né? Então ela adotou esse hábito, funcionou, e ela continua para o resto da vida se fechando diante de ameaças, diante de perigos, né? E o que acontece quando a pessoa se fecha? O corpo entende, é o momento de produzir mais energia, porque senão ela vai ficar fechada aqui. Então ele vai começar a produzir mais açúcar se você está fechada, né? Então quanto mais você fica no casulo, mais o teu diabetes, o teu pâncreas vai produzir glicemia, porque o corpo se adapta, mas ele quer encontrar uma solução, né? Essa é a quinta lei do Dr. Hammer, né? Que todo sintoma é uma busca de uma solução para uma ameaça à nossa sobrevivência, né? Então, quando a gente entende a diabetes com esse novo olhar, diabetes nunca é algo
que nos ameaça, mas o que está por trás da diabetes, sim, que está ameaçando a nossa vida, né? Então, esse comportamento que a gente adota de fazer birra, de fazer coisas, é da nossa criança que está machucada. E é isso que a gente precisa ajuda. O desafio 30 dias, a jornada de transformação ali, é o comecinho de se auto-observar, se auto-perceber. Mas não é o final, não é o tudo ainda, né? Então, precisa mais, porque a ferida é muito grande, muitas feridinhas, né? Todo desafio, workshop, semana intensiva que nós profissionais criamos é uma oportunidade para as pessoas terem um início mais gentil. Isso. Tudo que nós precisamos tratar no nosso eu, esse eu que não é o eu verdadeiro, né? O que a gente está acostumado, a identidade do ego, vai exigir um tempo hábil de elaboração. Vai exigir um método para você elaborar, porque imagina que você viveu a vida inteira se comportando daquele jeito, tendo sim frustrações, mas muitas conquistas também. Então vai chegar um momento em que a vida vai falar, então, até aqui você conseguiu dessa forma, só que daqui para lá tem algo aí que precisa mudar. E é quando a gente precisa mudar algo que nós já calcificamos praticamente, cristalizamos, é que nós ainda mais precisamos da ajuda profissional. Então, tudo que a gente faz de introdutório, que é de curtinho espaço de tempo, as pessoas precisam ter essa consciência aos poucos, né? De que ali não está toda a solução, mas está a oportunidade de você experienciar esse caminho de solução de uma forma muito gentil. Porque, né, imagina, quando a gente vai fazer um exercício, a gente começa fazendo exercício sem peso, depois a gente coloca 5 quilos, depois 15, depois 20, até chegar em 100 quilos. Se a gente chegasse do nada, tchum, 100 quilos. No outro dia a gente não caminha, nem consegue fazer, executar o exercício. Né? Então, isso que a Silvina está oferecendo para vocês é uma oportunidade única. É um tema e uma abordagem para diabetes que poucas pessoas fazem, e como ela mesma trouxe como referência a essa matéria, no Brasil temos sim um alto índice de pessoas diabéticas, mas também pré-diabéticas, por conta da nossa cultura, do nosso comportamento, que é, né, muito de dependência emocional, muito de esperar no governo, de empurrar para o outro responsabilidade. Se a gente for olhar a cesta básica do brasileiro, é puro farinha e açúcar. Então, todo o ambiente brasileiro facilita para as pessoas desenvolverem a diabetes. Então, o que a Silvina está oferecendo aqui é algo muito valioso. Então, se vocês ainda não se inscreveram nos 30 dias, não é porque é minha mentorada. Eu falo para a Silvina que eu sou fã dela, porque imagina, ela fez 60 anos na sexta-feira da semana passada e está sempre disposta a aprender, a olhar para a história dela e, de novo, ter um novo comportamento de conquistar coisas que ela deseja. Então, assim, eu super admiro ela de verdade. E eu tenho certeza que vocês estão nas mãos de uma mulher antes da profissional que tem muita consciência daquilo que transmite, né? Até porque ela foi professora por anos, então ela tem a habilidade de ensinar. Então, é isso. Nossa, ficou sem palavras escutando você, mas eu sei que é assim, né? Que a gente aprende muito com a vida. Só que a gente precisa também aprender a ver as coisas que a gente não está aprendendo sozinha, né? Uhum. Então, eu busquei muitas ajudas, eu já fiz muitas terapias, né? Não é de ontem, não é de hoje. Foi um ano contigo, mas ao mesmo tempo estou com vários terapeutas, porque eu sei que o caminho que eu fazia sozinha não era o caminho da solução, era o caminho do adoecimento, né? Então, Uhum. eu comecei com 55 anos fazer essa mudança, né? Foi a época que eu estava me aposentando, né? Eu fico Foi, só imaginando o teu ego, Saracutiô, né? Porque imagina, ele
pensou, o quê? Até aqui a gente sobreviveu, vai querer mudar agora? Mas o meu ego me derrubou num buraco ali que eu decidi aquele lugar eu não quero voltar. E eu fiquei uns 3 anos querendo voltar, sempre olhando mais para trás do que para frente, né? Então, por isso que demorei, porque para sair da própria resistência, daquele lugar que já foi seguro por 55 anos, e de repente querer, não, eu vou sair desse lugar porque ele não é mais seguro, né? Ele foi seguro. Então, fazer essa mudança, essa desconstrução, esse aprendizado, é algo lento, mas aceitando a ajuda de um e de outra, a gente consegue, né? E Então, vai, por isso que eu né? Depois a gente se dá conta, nossa, eu achei que eu era feliz, que eu vivia. Agora sim, isso que é vida. nossa, e sei que tem muita coisa que a gente não consegue visualizar hoje ainda, Ah, que está pela frente, né? bom, Então, é isso. E esse eu superior que você traz muito, nossa, ele é algo assim que está dentro da gente, é um eu que a gente abafa quando a gente está muito na dor, na ferida, né? Então essas feridas do passado, elas parecem que são tudo que a gente tem. Por isso que um diabético tem dificuldade de aceitar ajuda, de pedir ajuda, aham. porque ele só vê a própria ferida, né? Isso você me deu uns cutucões bem fortes, assim, não precisa mais ficar olhando para as feridas. Você já pode agora acreditar em coisas diferentes. Os sacodes da luz que eu falo, né? Mas ó, eu dou o sacode, mas eu mostro pelo menos um caminho de solução eu mostro, né? Daí se a É, pessoa não quiser. busque outro, né? Então, eu tenho muita gratidão e gratidão também por você aceitar o convite e vir fazer live comigo. Eu sei o quanto a tua agenda é cheia, quantos Ah, compromissos grandiosos que você tem, porque você está em ascensão, você fazendo toda essa mudança do presencial para online, quanto trabalho isso te dá, né? sim. Mas sempre bom. E lá para o mês de abril vai ter alguma vaguinha de novo. Se quiser olhar a tua agenda, vai ser um prazer. Mês de março está cheia, mas às vezes Pode aparece uma brecha, né? fazer. Com certeza as pessoas, cada um que assistiu aqui um pouquinho, vai ter um pouquinho mais de luz, um pouquinho mais de clareza, né? Então, olha, as mulheres que estão ali comentando são todas as pessoas que fizeram o desafio 30 dias, Ana. Ana, Ana, não sei se é diabética, mas as outras são, né? Então, Ana Silvina é da Mulheres Voou, da comunidade Mulheres Voou, uma mulher Ah, maravilhosa que tem uma clínica de oncologia. É uma honra ter a presença dela aqui. Também estou aqui com a minha mentora e parceira, Michele Telino, a nossa guardiã iluminada colega, né? A Thaís e outras mulheres aqui, a Glácia, que está desde o início. Muito obrigada. E desejo essa nossa intenção, né? De trazer um pouquinho de luz para iluminar o caminho, que assim a gente pode conviver melhor. Obrigada, Silvina, pela confiança, né? E pelo convite. E sempre que possível estarei aqui nas suas lives. que bom. Até mais. Beijo. Tchau, tchau. Tá.